Glória a Deus, aleluia. Coisa boa estar na casa do Senhor, encontrar uns com os outros, amém? Fique de pé aí, abençoando, estenda as mãos mesmo, ó, sobre a sua vida. Eu vou profetizar as bênçãos do Senhor, glória a Deus. Que bom, Alan, que você está aí, coisa boa, saudade, quanto tempo, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Aí, Jonas, o Alan conosco hoje. Seja muito bem-vindo, viu, meu querido? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, Isaías 63. Glória a Deus. Aleluia. A partir do verso 11. Glória a Deus. Quem ama Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Isaías 63, 11 diz: Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Pode dar um glória aí? Glória a Deus. O povo que anda com o Senhor, olha, tem essa condição de viver sem tropeçar. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim, vírgula, guiaste o teu povo, vírgula, para te criares um nome glorioso. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Olha que coisa mais linda de carinho, olha. A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para conosco. Gente, não é muito carinho expresso assim? De uma maneira tão linda. A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detém para conosco. Mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós fomos criados para quê, gente? Porque que tem 20 anos que a gente está celebrando e agradecendo ao Senhor, né, pelo ministério. O Senhor está ali, IBL, Milanês. Por quê? Porque a gente reconhece que a gente foi criado para uma coisa só. Para qual coisa? Para engrandecer o nome do Senhor. Aqui está escrito, no verso 14: Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. E no verso 16 diz: o Senhor é o nosso Pai. Nós somos gerados nele. Isso é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós, como Moisés, nós também vivemos essa maravilha do Senhor, ó Deus, nos chamar com propósito. Ó Deus, do Senhor criar um povo, ó Deus. Ó Deus, criar um povo com um propósito, ó Pai, de glorificar o Teu nome, de fazer conhecido o Senhor. Pai, que privilégio que o Senhor nos criou para nos usar como vasos de barro, mas que tem dentro desse vaso de barro a glória do Senhor. O Senhor nos criou para manifestar essa glória aqui na terra. Venha o teu reino, venha a tua glória, estabelece mesmo as tuas maravilhas e a riqueza do teu reino entre nós. É por isso, Pai, que existe essa ardente expectativa do ímpio
querendo ver, ó Deus, a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação só acontece, ó Deus, mediante a nossa unidade com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Glória a Deus que nós fomos criados, Pai, para o louvor da Tua glória. Deus, e que nós possamos, em nome de Jesus, celebrar mesmo o Senhor e reconhecer mesmo o Senhor e dignificar mesmo o nome do Senhor acima de todos os nomes, Pai. Ó Deus, recebe desde já a honra, a glória, o louvor, a exaltação de tudo que for oferecido aqui, Pai. Nós estamos oferecendo ao Senhor como incenso, ó Deus, como um perfume, ó Deus, uma expressão, Pai, do tanto que a gente ama o Senhor e ama ser do Senhor. Por isso que Teu Espírito Santo possa nos ensinar a cultuar o Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, como uma plateia, nós estamos aqui como filhos na casa do Pai, para sentar à mesa, comer do pão, compartilhar com os irmãos e viver a bênção, a experiência do poder do Pai em nós. Ó, amado Espírito Santo, muito obrigado, porque só o Senhor para revelar coisas tão gloriosas, tão gloriosas, tão gloriosas. Pai, nós abençoamos a cada pessoa que já chegou, aquelas que estão a caminho. Ó Deus, que o Senhor possa ser entronizado em meio dos louvores, da adoração e de tudo aquilo que for feito. Nós te agradecemos por essa semana, Pai, tão abençoada, guardados pelo Senhor. Você pode agradecer ao Senhor e dizer obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Chegamos aqui ao início de uma nova semana, por causa da bondade e da misericórdia do Senhor. Aleluia. Amém. Lê de novo, para a gente ter a nossa memória. Para quem que a gente vai adorar? A ternura do Teu coração e as Tuas misericórdias se detêm para conosco. É para esse Deus top, em carinho, em nível de honra e de amor, que nós vamos oferecer um culto. Quem aqui está disposto? Aleluia? Glória a Deus. Faça o seu melhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, graça e paz seja com todos. Amém? Aleluia. Nós vamos adorar, celebrar o Senhor nessa noite, a noite de festa, noite de alegria, porque Ele está aqui. Ele está aqui conosco, nós vamos adorar a Ele, amém? Glória a Deus, aleluia.
Deus. Oh, Senhor. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando, abençoando os dízimos e as ofertas. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos mais uma vez na tua casa. Senhor, é muita alegria, Pai, e nós queremos te agradecer. Agradecer, Senhor Deus, por todos que puderam vir aqui ofertar ao Senhor os dízimos e as ofertas, Senhor Deus. Pai, que em nome de Jesus tu venhas prosperar o teu povo, Pai. Que não falte, Pai, nada na casa dos teus filhos, Pai, que confiam no Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e te pedimos que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, as nossas vidas durante este culto e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Temos visitantes aqui hoje. Faz assim com a sua mão, quem está nos visitando hoje. Glória a Deus. Prazer, sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Estamos em casa, cultue ao Senhor, celebre ao Senhor e perceba aquilo que o Espírito de Deus vai estar trazendo de entendimento e crescimento na sua vida. Amém? Nós estamos, a cada domingo de junho, nós estamos dedicando ao Senhor em celebração, testemunhos a respeito daquilo que o Senhor tem feito conosco nesses 20 anos. E o Senhor trouxe no nosso coração de, a cada domingo do mês de junho, de uma família estar testemunhando. Semana passada a gente deu testemunho e eu busquei do Senhor, Pai, como escolher qual família que vai estar, trazendo testemunho, porque com muita alegria a gente percebeu que tem várias famílias que estão conosco desde o início. Então o Senhor me lembrou de quando o pastor Márcio, ele pediu o pastor Paulo César para ligar, abençoando a gente como igreja, como núcleo, e ele falou assim, olha, você vai estar multiplicando em 3 células. E então, a primeira casa que eu fui, foi na casa do Ademir e da Noemi. Depois, eu fui na casa do Ivanil e da Hélia, que são cunhados. E depois, nós conversamos, eu e Salomé por telefone, E então o Senhor me mostrou que seriam essas as 3 famílias a estar dando o testemunho. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Jesus, com a maior alegria, o Eusébio e a Salomé, eu chamo eles aqui na frente, para compartilhar um pouquinho, difícil compartilhar em poucos minutos, 20 anos, gente? Mas glória a Deus. Estaremos aqui agradecendo ao Senhor, porque é um privilégio entendermos que o Evangelho é isso, é uma caminhada, é criar relacionamentos. Glória a Deus. Fique à vontade. Obrigada, querida. A paz do Senhor, irmãos. É com muita satisfação, mesmo alegria, ver, poder testemunhar dos grandes feitos do Senhor. Há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui no Milanês, nós viemos morar aqui no Milanês, e uma amiga me chamou para conhecer o ministério, falou que ainda era grupo de crescimento. E eu chegando ali, irmãos, eu vou falar para vocês o que eu vi e o que me motivou a estar aqui até hoje. Eu vi um povo quebrantado, eu vi evidências do Espírito Santo. Eu vinha de uma igreja, com toda uma estrutura de escola dominical, de encontro de casais, de tudo. Mas o que eu vi ali, eu falei, Deus, eu quero mais. Quem me trouxe nem permaneceu, mas eu fiquei, minha família também veio. E naquele tempo, ali, observando e tudo, eu falei, Deus, eu vim para cá, eu estou tão cansada, que o meu ministério era ministério infantil na outra igreja. E a gente tinha feito um encontro de crianças, estava muito cansado. Falei, Deus, agora eu cheguei aqui nesse lugar. Isso aqui é um Elim. Eu vou descansar, eu vou absorver o pastor Luiz Eduardo, esse louvor maravilhoso. Vou ficar aqui, nesse lugar de águas tranquilas. Mas, irmãos, é impossível você não movimentar quando você vê o movimento do Espírito Santo. É impossível. E ali, aquele povo todo, eu não era só a pastora Miriam, era o povo todo, era aquelas meninas, aquele alegrar, tudo aquilo, a Giane passando roupa do alegrar, aquele movimento, aquela coisa, Deus, eu quero. Aí, de repente, eu me vi assim, eu falei que ia descansar, eu já estava ministrando louvor, que eu estava com a célula de crianças junto com a Hélia, e que eu estava com a célula lá em casa, assim como a pastora Miriam falou, e assim, com tanto prazer, mas até que um dia o pastor Luiz Eduardo falou assim, olha, vocês... eu vejo um chamado em vocês para encontro de casais. Eu falei, amém, estamos aqui e tudo. Eu tenho essa questão que se eu não me policiar, eu pego um tanto de coisa para fazer, mas eu quero fazer com excelência para o Senhor. E ali o pastor Luiz, naquela sala, conversando comigo, com o Eusébio. Aí o Eusébio falou assim, mas o pastor, como é que é? A gente não tem experiência nenhuma com encontro de casais. Aí ele falou assim, sai da sua casa e visita 5 casais. Aí ele falou assim, então vão, Nós começamos com o Genilson e tal. E foi assim, do jeito que ele falou, nós deslocamos e fomos, Senhor, vou encher a boca de vocês. E assim foram 18 anos. E dali do encontro de casais também surgiu a consagração de filhos. A nossa criança hoje, mais velha aqui, que nós apresentamos, eu creio que seja o Luiz Felipe, do Paulo, deve estar aqui já preparando para apresentar. Luiz Felipe não está aqui. E a menina foi a Lívia.
a Lívia da Lília. É com muito prazer, tem 17 anos, a gente prossegue até hoje, né, nessa ministração com a criança. Então, a disposição do povo, ele foi me envolvendo, e nós fomos nos levando, né? E uma palavra que a pastora Miriam trouxe para nós semana passada em Miqueias, que marcou muito o meu coração. A única coisa que Deus exige desse corpo, exigência. Em Miqueias, né, 6:8. Mas eu li acima alguns versículos, o 6, eu li o capítulo todo, e ali fala de sacrifícios. Né? Como se você tivesse que oferecer um sacrifício muito grande, que Deus não queria nada daquilo. Nada. Mas que Ele exigia de nós, com 20 anos, praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente diante do seu Deus. Eu falei, Deus, as evidências aqui são muito lindas. Para você que está chegando agora, o que me atraiu foi isso. E não sei quem aí atrás observou, mas de repente, domingo passado, deslocou 2 menininhas gêmeas, cantando aquela canção, Tempo de Festa. Ninguém mandou ela vir aqui, ela começou a dançar, as duas aqui. Elas começaram a dançar, uma com personalidade mais extravagante, a outra mais tímida, e começaram a dançar aqui na frente. Elas têm 3 anos, elas foram apresentadas. E o Senhor me trouxe ali uma palavra, o Espírito Santo me moveu, falou, fidelidade. Seja fiel com as crianças. Quem vai contar essa história daqui a 20 anos? Aquelas meninas têm 3 anos, daqui a 20 elas terão 23. O Espírito Santo me movendo, seja fiel com as crianças. Vocês querem cristianismo? Quer que a igreja continue? Então, presta atenção nelas. Irmãos, é muito lindo. As evidências são muito emocionantes. Então, assim, depois desses 20 anos, e a hora que eu fui conversar com a mãe é da época da grama, não é, pastora? Então, irmãos, foi isso. Foi o que me moveu aqui. Sempre foi as orações, o poder da atuação do Espírito Santo. Amém. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O meu coração muito alegra estar aqui falando com os irmãos. E é muito importante para mim, para minha família, fazer parte dessa história, fazer parte desse corpo. Eu hoje, anotando alguns pontos para me começar a falar um pouco para os irmãos, me veio à memória. Comecei a fazer parte desse ministério, não tem 20 anos, irmãos. Para mim foi em 1987, na Igreja Batista no Glória, como a pastora Miriam já mencionou aqui, foi congregação de Lagoinha e começou na casa da irmã Dedé. Não é verdade? Não é isso? Então, nós nos conhecemos eu os conheço desde 1987. É uma satisfação muito grande conhecer essa família, corpo de Cristo. Amém? E eu vou tomar a liberdade de falar, a pastora falou do Israel, no domingo parece que retrasado, né? O Israel foi porta-aliança no nosso casamento, há 30 anos, então tem mais de 20, né? E a Raquel do Ademir, porta-aliança, dama de honra, não é isso? Olha lá, está lá, ó, confirmando. É uma satisfação para nós, irmãos. E a nossa família está aqui, os nossos filhos, Aline, André e a Aline chegou com 8 aqui e o André com 4. Quase metade da idade que Luísa, a nossa neta, tem hoje. Nosso genro, Hernani, eu gostaria de chamá-los aqui à frente. E dentro do que a Salomé falou, que a pastora falou da terceira célula que foi lá em casa, no dia que nós recebemos lá no culto, na quinta-feira, na casa da pastora, nós recebemos a bênção do Senhor, a oração do pastor Jonas. Eu não esqueço disso. O pastor Jonas falou: está entrando a arca da aliança na casa do teu filho.
Amém, aleluia. E essa arca da aliança, a arca do concerto, permanece conosco, porque o Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor tem cuidado de nós, amém? Eu quero deixar um versículo aqui para os irmãos, que se encontra em Isaías 32, versículo 8. Fala assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza permanece firme, persevera. Nós devemos perseverar no Senhor, na casa do Senhor, fazendo parte do corpo de Cristo. Amém? E o que é uma das atitudes do nobre? Está lá em Atos 17, versículo 11, que diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Qual que é uma da virtude do nobre? Examinar a Escritura, examinar as Escrituras. Que seja um bereano, seja um bereano. O que é um bereano? Significa que valoriza as suas decisões baseadas na Bíblia Sagrada, não aceitando nada que vá contra ela, sendo menos propício de cair em armadilhas de falsos evangelhos que são apregoados pelo mundo afora. Seja um bereano. Amém? Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Como já foi mencionado pelos meus pais, é um prazer estar aqui hoje, porque essa igreja faz parte da minha história e a melhor maneira que eu tenho, junto com eles, de demonstrar essa gratidão pelos 20 anos da Lagoinha Milanês é ministrando louvor. O chamado que o Senhor tem para mim é o ministério de louvor. E eu quero, ao longo da minha vida inteira, até o meu último dia aqui na terra, celebrar o Senhor e adorar o nome dele. Amém? Aleluia. Pra sempre reinará.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Declare, vem Jesus. Seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluia. Amém. Como eu falei, não tem preço, irmãos, fazer parte desse corpo. Deus é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos muito felizes. Amém? Graças ao Senhor por nos dar essa oportunidade. Aleluia. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando cada dia mais esta igreja. Esta igreja faz, tem feito e continuará fazendo diferença no nosso país. Amém? Aleluia. Quer falar? Amém, a paz do Senhor, igreja. Hoje um dia muito especial, né? Bom, nós estamos aí comemorando neste mês de junho os 20 anos desta igreja. Como faço parte dela desde o início, Deus trouxe ao meu coração uma maneira simples da gente trazer essa mensagem, de contar um pouco dessa história. Porque às vezes o pessoal fala, nossa, 20 anos, o que aconteceu? Por que aconteceu? Igual a qualquer uma, mas não é igual. Nunca foi igual. Nós que participamos, o povo antigo aqui está tudo me olhando, sabemos que nada foi igual. Então, nós fizemos, assim, uma coletânea, né? De sonhos, visões, profecias, que trouxeram que alavancaram esse projeto, né? Aqui no Milanês, começando lá na Rua 115, e agora, né, de uns anos para cá aqui. Mas nós vamos contar especialmente lá, né? O início, a grama, a gente cultuando na grama, fazendo, né, mil coisas diferentes, dançando na grama, dançando na chuva, bichinhos passando, toda uma história. Mas a gente selecionou algumas coisas hoje que a gente pensou, né, que podem trazer assim, a memória de quem já viveu e também para você que está aqui nos visitando, conhecer como Deus ele é específico nos planos que Ele tem. Ele tem planos e Ele tem sonhos para cada um. Né? E Ele me trouxe de uma distância de 34 quilômetros e de volta, né, para cá, para realizar esse sonho na minha vida, porque eu me sinto privilegiada da minha vida, da minha família, né, dos meus filhos, que estiveram esses anos todos. E também me sinto assim, né, falo, nossa, Deus, por quê, né? Porque eu, né? Então, mas Deus sabe, Ele tem uma história para cada um. Cada um escreve, né? Cada um tem sua história sendo escrita. E eu espero que vocês vão pegar um pouquinho assim dessa história, nesses muitos anos, né, que nós vivemos aí, e também um pouquinho de graça, né? Vamos rir um pouquinho, vamos brincar um pouquinho, trazer personagens que foram muito importantes, né, nessa história para vocês, porque às vezes o pessoal fala, Miriam fala, fulana, ciclana, vó Delminda, seu Souza, né? E o pessoal fica, quem são essas pessoas? Então hoje a gente quer apresentar para vocês essas pessoas, né, contando essa pequena história. Amém? Só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual sobre todos, por todos e em todos. Ele próprio deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a plena virilidade à medida da estatura da plenitude de Deus.
Quando uma serva do Senhor, a senhora Delmida Alves Lemos, reunia-se todas as quartas-feiras na sua casa no bairro Bonfim, para falar das boas novas do Evangelho. Essa serva havia feito uma aliança com Deus para que o seu ministério prosseguisse através da sua próxima geração. Firmarei minha aliança contigo, com a tua semente depois de ti, em suas gerações, com uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua semente. No quarteirão, abaixo da casa de sua neta Miriam, existia um benzedor que atraía milhares de pessoas. Toda vez que Miriam passava por ali, ela orava: Pai, eu abro as portas da minha casa para falar das boas novas do Evangelho para as pessoas, neste lugar de tantos enganos e mentiras, para que possam conhecer a verdadeira bênção do Senhor. A perseverança em oração e a fé de Miriam, neta de Dona Delmida, abriram as portas para o grupo de crescimento da Igreja Batista da Lagoinha na sua casa. Às 5 horas do dia 4 de junho, parte nossa amada Dona Delmida para o seu encontro com Deus. Deus, então, envia através de seus servos uma palavra sobre este momento na vida dessa família. Eis que a festa está preparada, minha serva. Grandes são os seus galardões. Foste fiel, intrépida e perseverante, e não temestes aos homens. Sobre o muito te colocarei, assim diz o Senhor. Este foi, então, o marco inicial do ministério na Rua 21, 115. Muitas palavras proféticas, muitos sonhos, muitas visões começaram a ser dadas aos servos, às pessoas que ali estavam, vieram confirmar a obra de Deus naquele lugar. Vamos falar de algumas delas, né? Muito importantes. Uma delas, uma visão de um chafariz que jorrava no meio da grama. Para quem se lembra bem, né? Ali havia aquela grama enorme, aquele jardim, aquela casinha, e no meio daquela grama Deus nos deu uma visão, um chafariz que jorrava, né? Nos mostrando que o Espírito Santo faria naquele lugar. Ele jorraria sobre as nossas vidas, né? Derramaria fortemente
Deus sobre nós. Um dos outros sonhos interessantes era uma festa linda. E era essa festa, então, muito especial, porque era justamente a festa em que se celebraria o aniversário de seu Souza. Quem é o seu Souza? Seu Souza, pai de Miriam, né? Esposo de Dona Dedé, genro de Dona Delinda. Nessa festa, as cozinheiras preparavam muita comida. Haviam cozinheiros o tempo todo fazendo alimentos, se distribuía muita coisa. Seu Souza tinha uma coisa muito particular, uma câmera. Uma câmera com como ele gostava de filmar todas as coisas acontecendo o tempo todo. E em muitos anos nós nos divertimos com ele, filmando todos os ensaios, filmando todas as programações, filmando os momentos de louvor, botando momentos de louvor, filmando apenas a cabeça das pessoas, coisas assim, mas a gente se divertia com o seu Souza. Para essa geração que não conheceu o seu Souza, vocês perderam, porque foi excelente também todo o legado que ele deixou. E seu Souza, nesse sonho, o seu Souza falava uma coisa muito interessante para todos que estavam ali. Não faltaria aquela comida. E aquela comida seria farta. E a comida realmente para nós seria a palavra de Deus, com certeza. A comida é simples, mas comida caseira, mas é simples. Sempre farta e abundante, de forma inestimável. E essa palavra se cumpriu grandemente nos anos que eram, com muita comida, muita palavra, o Espírito Santo derramando sobre as nossas vidas. Não poderia faltar pão, é sempre o pão abundante também nas nossas mesas. A comida é de verdade, ok, igreja? E vai ser depois degustada pelo grupo. Essa palavra profética é muito importante, porque esse sonho se cumpriu muito por muitos anos. Uma das outras visões era sobre onde nos reunimos, porque nós estávamos na grama. Ali, onde vocês veem todas as cadeiras e todos aqueles andaimes, era o quintal da casa da Miriam. E a gente se reunia ali. Senhor, mas que sonho foi esse? Por que eu estava grávida? O Espírito Santo traz ao seu coração, ao coração de Miriam, é o nascimento do novo ministério em células. E então veio a palavra que está em Ezequiel 48, que finaliza com o nome que a igreja levaria a partir daí. E o Senhor está ali. Deste dia em diante, passamos a entender o quanto o Senhor se faria presente naquele momento. Quanto o Senhor estaria ali por muitos e muitos anos. Talvez nem imaginássemos quantos, após esses 20 anos. Mas ali o Senhor nos confirmou que este seria realmente o lugar onde Ele abundaria tanto da sua palavra, tantas vidas seriam encontradas, tantas vidas se encontrariam ali, encontrariam o Senhor. Em outro sonho, minha filha, estive aqui outro dia e não tinha nada. Hoje volto e a igreja está pronta. Foi rápido demais. Foi rápido. A igreja, no instantinho, passou,
Foi tudo tão rápido. Foi para a Miriam como se ela tivesse dormido à noite e no outro dia acordasse rapidamente e ao se levantar, tudo estava pronto. É aí que nós compreendemos que o que Deus estava para fazer era grande, era enorme, estava além das nossas visões, dos nossos sonhos, estava além das nossas expectativas. Neste ministério, na Rua 21 e também agora na Rua 17, após alguns anos, muitos frutos foram gerados para o reino de Deus, através dos vários ministérios e muitas atividades que foram se desenvolvendo ali. Aqui nós falaremos apenas alguns, talvez alguns tenham ficado para trás, mas nos dão uma ideia do quanto Deus fez, quantas pessoas se envolveram, quantas pessoas foram curadas, saradas, através destes ministérios. Célula de adultos e jovens. Oficina Transformadora de Deus, OTD. Célula Kids e Grupo Juniores. Grupo Alegrar de Dança e Teatro. Ministério Aliança de Louvor e Adoração. Reunião de homens e mulheres. Aconselhamento pessoal. Escola de líderes e cultural. Celebração aos domingos. E muitos outros que foram tão preciosos, foram instrumentos de Deus para alcançar os perdidos. Cada servo, cada membro, jovem ou criança ou adulto, tem recebido nestes anos todos direção, disciplina, conhecimento, aconselhamento para andarem em novidade de vida e fazerem diferença no mundo. E sejam os nossos ouvidos não
memória os poderosos feitos do Senhor. E essa história nos ajuda a entender que Deus continua sendo Deus. Ele continua dando sonhos e Ele continua realizando e fazendo acontecer. E Ele tem um tempo para todas as coisas. E a gente vendo as imagens aqui é muito emocionante, né? Porque a gente vai lembrando, né, Giane? A gente vai lembrando das situações que a gente viveu assim naquela grama. Eu lembro de um dia eu falando, achando que os outros estavam ouvindo, mas não tinha ninguém ouvindo, porque era tanto barulho de menino correndo e tudo, que eu ficava olhando assim para ver se pelo menos um estava prestando atenção. Mas, gente, são planos e propósitos do Senhor que vão trazendo o significado da vida. E eu queria só compartilhar rapidinho agora no final, porque cada dia a gente vai lembrando de uma coisa, como que o Senhor é fiel e como que Ele usou o livro de Neemias. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, para poder me conduzir em todo o tempo da construção, em todo o tempo da obra, como que Deus usou o livro de Neemias. Que estrategista que Neemias é. E como que o Senhor foi me conduzindo, e aí eu vou ler só alguns versículos, mas que foram assim muito base na nossa vida durante essa caminhada. Até uma vez também escutei a pastora Tirone falando como que ela pontua cada experiência que ela vive, né, através de algum texto da palavra. Isso realmente é algo muito significativo. Quando a gente está passando por uma experiência, buscar de Deus uma palavra rema, para a gente se firmar naquela palavra. E o norte, para mim, foi o livro de Neemias. Quantas vezes eu li esse versículo, capítulo 2, no finalzinho do verso 8, quando diz: porque a boa mão do meu Deus era comigo. Essa consciência de que a boa mão do Senhor está conosco faz toda a diferença. Vai para o local de trabalho, vai para casa, tudo que você for fazer, entender que a boa mão, você pode declarar: a boa mão do Senhor está sobre mim. Gente, faz toda a diferença. Vinha tantas dificuldades, tantos Sambalás, Tobias, né, pessoas que às vezes não entendiam ou debochavam, ou criavam situações de que ia dar problema, né? Mas o Senhor me fazia entender e lembrar que a boa mão dele estava comigo, como diz também no verso 18, no início do verso 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. No verso 20, várias e várias vezes, eu proclamava em meio às dificuldades: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e retificaremos. Eu entendia isso, que a bênção do Senhor estava conosco e Ele é que nos daria bom êxito. E então a gente só tinha que fazer o quê? Se dispor. E no capítulo 4, tantas histórias aqui, né, gente? No verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Era um tempo assim, foi muito intenso, de muita oração. Antes de começar o processo da obra da igreja, nós passamos 3 anos e 8 meses como célula, né, grupo de crescimento, e era muita oração. Eu lembro que a primeira vez que o Eusébio foi, ele falou assim: gente, essa célula, o povo ora. Você lembra, Eusébio? E era muitas e muitas vezes o meu superior Jonas, eu tinha que pedir perdão para ele, porque a gente tinha uma reunião todas as terças-feiras de noite, e aí eu tinha que admitir e assumir o meu pecado. Jonas, de novo, eu preparei a lição, mas não consegui dar, a gente só orou. Gente, mas isso era
Foi muitas vezes, né, Jonas, que eu falei, Jonas, eu vou confessar de novo o pecado. Preparei a lição, estava lá o papel, tudo direitinho, mas a gente começava a orar e não parava a orar, né? A Aninha, né, e a Marli, que era uma das membros da igreja do passeio, porque elas não tinham autorização para poder participar, né? Então, durante um bom tempo, né, Aninha? Marli também, participaram no passeio debaixo daquela árvorezinha que, por acaso, é um pé de murta. E murta é uma árvore bíblica. Então, assim, né, gente? Né? E no verso 14, quando diz, capítulo 4, verso 14, lembrai-vos do Senhor grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Lembra do Senhor, traz à memória o seu compromisso com Deus e peleja. Eu vejo que cada pessoa que vai participando e vai entendendo o chamado de Deus nesse lugar, entende que é algo da parte de Deus, que dá vontade, que seu filho, que o filho do seu filho, que se você tiver neto e bisneto, que eles vivam essa realidade. Realidade do quê? De uma igreja perfeita, de uma igreja chiquérésima, não, de uma igreja que nasceu do coração de Deus. De uma igreja que a alegria, o ápice dela, a fonte dela, a mídia dela é Jesus. Sabe? Então, por isso que cada família que vem aqui na frente tem essa alegria, né? De estar realmente falando, né? Igual o André, né? Lembra o André, 4 aninhos, né? Agora está aí, né? Trabalhando no Corpo de Bombeiros, soldado, aí, glória a Deus, e a gente acompanhou as experiências. É uma delícia, gente, a gente acompanhar as famílias e ver que é possível. Nós somos uma igreja geracional, uma igreja que acredita em família, que ama a família, sabe? Que quer ver a nossa descendência vivendo um evangelho verdadeiro. E é esse o nosso propósito, de estar aprendendo a vontade do Senhor. Nós estamos aprendendo 20 anos de muita paciência do Espírito Santo nos ensinando. E a gente se pega ainda como bebês espirituais, mas Deus continua nos ensinando. Então, esse versículo me chamou muita atenção. Lembrai-vos do Senhor. Ele é grande. Lembra do Senhor que é grande. Nós realmente somos pequenos, mas Ele é grande. Ele é grande e temível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Que cada um de nós se encoraje nesses testemunhos para poder servir ao Senhor. E não é servir de qualquer maneira, é servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. E a obra, então, né, gente, foi acontecendo. E no capítulo 6, no verso 8, diz: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo, teu coração é o que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Você pode levantar as suas mãos aí e dizer: Senhor, fortalece as minhas mãos. Porque eu não estou aqui por acaso. Fortalece as minhas mãos para que eu possa pelejar, que eu possa dar o sangue, que eu possa dar a vida, não para, sei lá, né, para status, para número, sei lá o quê, mas para poder, ó Deus, manter o desejo e a alegria do teu coração. Ali, o Henrique levantou até o pé também, a mão e o pé. Isso mesmo, estamos juntos. E continua dizendo aqui, essas situações que apareceram tantas para nos atemorizar. No livro de Neemias, a gente vê várias vezes o povo sendo atemorizado. Como a gente percebe, muito mais agora, 20 anos depois, como que a mídia tem jogado tanto tipo de medo, né, sobre as pessoas. E como que nós devemos continuar a crer no poder do nosso Deus e naquilo que Ele tem feito. E aí, no capítulo 6, no verso 16, no final diz: porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra.
porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Vamos ficar de pé. E no capítulo 9, no verso 5, no final diz: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. É isso que nós podemos declarar. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa a todo bendizer e louvor. Pelo menos só até aqui dá para a gente pelo menos ter essa ideia. Mas nós vamos orar nesse momento. Eu agradeço a Deus pela vida dos visitantes, né? E que cada um possa levar daqui esse entendimento de que Deus continua sendo Deus, Deus continua dando sonhos, e se você acreditar nos sonhos de Deus, e se você acreditar no Senhor, você vai viver histórias que realmente, se fosse depender, né, desse mundo nosso, seriam... As historinhas aqui desse mundo são tão repetitivas, né, gente? Tão assim, né? Mas as histórias de Deus, elas são fascinantes. E em tudo, elas realmente engrandecem o nome do Senhor. Eu estou meio rindo aqui, porque eu lembrei de um dia lá, na Grama, né? Teve o caso lá do Eusébio e do G, que a gente estava lá fazendo o nosso culto solene na Grama, né? E aí eles chegaram perto lá do muro e estão cutucando não sei o quê, e eu indignada, porque no meio daquele culto tão chique, como é que eles podiam fazer um negócio daquele? É porque o Eusébio achou que tinha uma cobra passando pelo muro. Aí os dois valentes, o G e o Eusébio, foram verificar, mas graças a Deus não era nenhuma barata, né, Eusébio? Pelo amor de Deus, Eusébio. Era só vento, Eusébio. E o culto acontecendo, e vocês dois lá, Jesus tem misericórdia. E a outra situação foi da Ritinha, né? Ela falou: Mira, eu estou maravilhada. Isso no final do culto. Falei: minha filha, qual a maravilha? Mira, você acredita? Esse lugar é muito de Deus. Você acredita que enquanto a mensagem estava acontecendo e tudo, tinha um ratinho que ele passava de um lado para cá, de um lado e de outro, de ponta a ponta, mas Deus não deixava o ratinho ir no meio das pessoas, que ia fazer muita confusão. Olha que coisa excepcional. Olha os testemunhos, gente. Eu garanto que não é em qualquer lugar que você escuta grandezas desse nível. Que enche o nosso coração de alegria, né? Eu falei: meu Deus, o Senhor é genial, que maravilha. O Senhor não deixou o ratinho ir no meio do povo, ó. O Senhor colocou limite para o ratinho. Gente, sabe, essa coisa de Deus com a gente, realmente, ela torna tudo viva, né? E nós vamos, né, agradecer ao Senhor. Eu gostaria que você estivesse orando e dizendo: Senhor, eu não quero ficar parado, eu quero fazer como está aqui no livro de Neemias. Eu quero, ó Deus, me levantar, eu quero pelejar em favor do Teu nome neste lugar. Eu não estou aqui, Senhor, por estar. Eu estou aqui com propósito. Então, eu quero fazer, Senhor. Eu quero realmente que a minha família, eu quero que a minha descendência, eu quero que outras gerações saibam que o Senhor continua sendo Deus. E se você deixou de acreditar que Deus pode intervir e mudar a sua vida, que nessa noite você pode ter restaurado a sua fé, em nome de Jesus, dessa maneira tão simples, testemunho, o teatro, mas que você possa ver Jesus. Nós temos que ser simples mesmo, porque nós não conseguimos ser mais do que isso. Mas quem é o Senhor. Quem é o grande eu sou, esse que tem que ser visto. Ó Pai, nós magnificamos o Teu nome, nós Te adoramos, Pai. E nós dizemos que o Senhor faz tudo excelente. Deus, muito obrigado, ó Deus, por todos os Seus sonhos e vontades a nosso respeito. Muito obrigado, ó Deus, por cada pessoa que o Senhor tem feito chegar a este lugar. Pai, nós Te louvamos, ó Deus, porque cada pessoa vem por uma direção, por um propósito do Senhor. Não, ó Deus, para
fazer parte de uma lista de membros, não para ter um número, ó Deus, não, nós somos gente, nós somos pessoas, nós somos filhos, aleluia, e o Senhor nos criou para muito mais do que isso. Isso até pode ter, Pai, mas isso daí não é, ó Deus, o principal. O principal é essa tua revelação de comunhão conosco. Esse o Senhor está ali, essa garantia da tua presença, Pai. Ó Deus, e que seja assim em cada casa, Pai, em cada casa, que cada pessoa aqui, representando uma família, possa ter essa consciência da presença do Senhor, de declarar: o Senhor está ali na minha casa, o Senhor está na minha vida, o Senhor faz parte da minha história, é o Senhor quem dirige a nossa história, é o Senhor quem provê todas as coisas. E, ó amado Espírito Santo, que tu possas continuar trazendo para nós sonhos, revelações, visões, trazendo para nós, ó Deus, o profético mesmo, porque nós caminhamos desde o início no profético. Nós não conseguimos fazer de nós mesmos, nós aprendemos a seguir o Senhor, a entender, a escutar a tua voz. Muito obrigado, ó Deus, por todas as vezes que nós clamamos a ti, e o Senhor nos falou nesse livro de Neemias, e o Senhor nos sustentava, e o Senhor nos livrava, e o Senhor nos fez chegar até aqui. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. E nós vamos cantar só um louvor, pessoal do louvor, rapidinho aqui, só para a gente, tem jeito de arrumar aqui rapidinho? Eu gostaria que você que tem vontade de ter realmente um propósito, entender o propósito que Deus te fez chegar até aqui, que você tivesse se dispondo nessa noite. Fala: Pai, qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual é a direção que o Senhor tem? Essa semana eu achei tão bonitinho, né? Que o Senhor, na madrugada, tinha me acordado para estar orando por vários pontos, e no outro dia, de manhã, mediante aquelas orações da madrugada, então eu comecei a fazer aquelas orientações que Ele tinha me dado, e dentre elas era de conversar com uma pessoa a respeito de uma função aqui na igreja. Só que antes de eu ligar para essa pessoa mandou para mim no WhatsApp: ô pastora, tudo bem? Eu estou à disposição. Se precisar de lavar as cadeiras, se precisar de trocar as lâmpadas, se precisar de fazer alguma coisa, conte comigo. E eu comecei a rir, porque eu falei: oh, Deus maravilhoso, né? Eu nem liguei para a pessoa já está. O mesmo Espírito que me moveu de madrugada para estar orando, né? E estar compartilhando com a pessoa, já moveu o coração dela. Então, essa conexão com o céu, gente, você está entendendo essa conexão com o céu? É isso que Deus nos chamou. Ele quer resgatar em nós essa conexão com o céu. Ele quer que a gente não se contente com aquilo que às vezes é tão automático e que a gente às vezes faz porque viu, copiou, achou bonito, mas Deus, Ele é criativo, e que o Espírito Santo, Ele possa trazer para cada um de nós essa verdade. Coloca a mão no seu coração e agradeça por Jesus ter sido enviado em teu favor. Agradeça pela salvação. Só os salvos, só os filhos de Deus é que têm entendimento dessas coisas. Quem não tem o Espírito Santo, quem não anda humildemente com o Senhor, como diz em Miqueias 6:8, não valoriza e nem entende nada disso. Mas aquele que anda humildemente com o Senhor, porque sabe que Ele é que é glorioso. Ah, Pai. Ah, Deus, muito obrigado, Jesus. Pai, nós colocamos a mão no nosso coração, representando a nossa vida. Pai, nós fomos chamados para manifestar a Tua glória. Não para manifestar, ó Deus, as nossas qualidades, os nossos valores próprios, a nossa justiça própria, o nosso querer. Não. Inclusive, nós entregamos o nosso querer e a nossa vontade ao Senhor. E nós declaramos, Pai, que seja feita a Tua vontade.
Você pode dizer: Pai, que seja feita a tua vontade na minha vida, como filho. Pai, eu te adoro, eu te agradeço, porque tu me amas, tu me conheces e tu sabes dos desejos, das ansiedades, das fraquezas. O Senhor me conhece, mas eu me dou a Ti, eu me rendo a Ti, para viver a Tua história. Traz para mim revelação, revelação, revelação da Tua parte, para que eu possa ter alvo, para que eu possa ter visão de onde o Senhor quer me levar. Ó Deus, que Tu possas receber a nossa oração. Nós queremos, ó Deus, seguir o fluxo desse rio, Pai, desse rio de águas vivas, Pai. Nós queremos, Pai, nós não queremos ficar como uma piscina de água estagnada, de maneira nenhuma, Pai. E nós cremos que o Senhor tem nos preparado para muitas outras coisas novas. Pai, nós temos tanta segurança no Senhor, que sem saber o que o Senhor tem preparado para nós, nós dizemos sim. Sim, Senhor. Vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito que o Senhor quiser. Ainda que tenha que mudar tantas coisas, Pai. Mas, ó Deus, nós estamos vivendo novos tempos. E nós estamos buscando o centro da Tua vontade. Nos ajuda nisso. Pai, recebe a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com esse louvor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de